1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E é sobre esse assunto que eu quero falar essa noite com vocês, sobre a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? O que é a cauterização de uma mente? Na medicina, cauterizar, preste bem atenção, por meio químico, através de substâncias cáusticas, ou por meio físico, mediante ferro incandescente, corrente elétrica, disseção ou destruição de tecido. Preste bem atenção para você entender o que é cauterizar. Então significa cicatrizar, cicatriz, aliás, de queimadura. Você leva uma queimadura e ali ela cicatriza. É ferrar. Sabe quando você ferra um animal para marcar ele? Tornar algo insensível. É isso que significa cauterizar. Afoguear, abrasar, fazer arder, queimar, extinguir, neutralizar, anestesiar, cicatrização, selagem, blindagem. Por exemplo, antigamente, quando os guerreiros alguns soldados iam às guerras, e eles eram feridos, ou por espada, ou por arma de fogo, e não tendo, a medicina antigamente era muito rústica, e para que aquele homem não sangrasse até morrer, ou para que não ficasse ali a ferida aberta e uma infecção, e aquela ferida começasse a infeccionar, e criar talvez até algo ali pior no corpo dele, o que é que eles faziam? Eles ali imediatamente, os soldados já eram treinados para isso, eles esquentavam um ferro no fogo, ao ponto dele ficar vermelho, e colocavam em cima do ferimento, e ali eles cauterizavam aquele ferimento, de modo que ele se tornava insensível, né? De modo que ele se tornava anestesiado, neutralizado, e obviamente ele matava ali, destruía ali tudo que fosse de germe, verme, qualquer coisa que quisesse trazer o mal ali para aquela enfermidade. Então ele colocava ali aquele ferro ardendo em fogo, de modo que ele criava uma cicatriz ali, doía muito, mas ele sabia que era para o seu próprio bem, criava ali uma cicatriz, ele destruía o tecido, né? Neutralizava a ação de alguma coisa ruim que podia estar ali, né? E ali, de modo que aquele tecido ficava anestesiado, cicatrizado, né? Ficava blindado, selado, tornava-se ali uma cicatriz, né? Aí então aquele tecido tornava-se insensível. Então, quando a palavra cauterizar é aplicada à mente do homem, ele está falando aqui de pessoas que têm a sua própria consciência cauterizada, ou seja, uma consciência neutralizada, uma consciência anestesiada, selada, blindada, insensível, de modo que ele não consegue mais perceber o que é correto, o que é certo, de modo que ele não consegue mais sentir a sensibilidade. Uma mente cauterizada, ela está presa a um pensamento, a uma visão, a um entendimento equivocado, errado, distorcido, e ele não abre mão daquilo. Ele perde a sensibilidade para outras coisas, ele perde a sensibilidade para o que é correto, o que é certo, o que é santo, e ele fica ali com a sua mente cauterizada, insensível, de modo que ele não percebe Deus falar. Se ele percebe Deus falar, ele não dá ouvidos, porque ele está insensível àquilo. Ele não percebe mais, não se dá mais conta em praticar o que é justo, o que é correto, o que é santo, o que é agradável aos olhos do Senhor. Ele torna-se uma pessoa insensível.
ele torna-se uma pessoa neutralizada, de uma mente neutralizada, de uma mente anestesiada, de uma mente selada e blindada, de modo que não penetra mais a palavra de Deus, ou bom entendimento, ou coisas sensatas. Personagens da história bíblica, infelizmente, em dado momento da sua carreira, da sua caminhada, eles tiveram suas mentes cauterizadas. Nós podemos lembrar de um personagem muito conhecido, o rei Saul, que a princípio ficou muito feliz por ter sido escolhido por Deus, ficou ali muito satisfeito por Deus ter escolhido ele, mas com o passar do tempo, Saul ficou com a sua mente cauterizada, de modo que ele perdeu a sensibilidade da voz do Espírito Santo, perdeu a sensibilidade das coisas que agradavam a Deus, daquilo que era correto, daquilo que era justo, daquilo que era santo, daquilo que era verdadeiro. Saul perdeu a sensibilidade, de modo que ele começou a agir contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, e sequer se importava com isso. Saul chegou ao ponto, meu amado, não somente de desobedecer a Deus nas ordens que Deus dava, porque a sua mente estava insensível e cauterizada, mas Saul também chegou até a praticar coisas ainda mais hediondas, do tipo invocar uma feiticeira, uma necromante, para invocar os mortos, para falar com os mortos. Ele sabia que era terminantemente proibido por Deus. Quando Saul tinha um espírito e obedecia a Deus, ele tinha mandado expulsar as feiticeiras, as necromantes, os adivinhos ali dos territórios de Israel, de modo que ele havia baixado um decreto que era digno de morte, ou passivo de morte, aquele que cometesse tal, que praticasse tais, que exercesse tais práticas. E agora o próprio Saul, insensível, com a mente agora blindada, de modo que ele não aceita mais exortação, de modo que ele não aceita mais repreensão, a mente agora anestesiada, neutralizada, selada, blindada, insensível, ele agora desvia-se completamente de Deus e vai à procura de uma feiticeira para invocar os mortos. Isso foi o resultado da caminhada de Saul, quando a sua mente ficou cauterizada. Nós temos outros exemplos também, do rei Jeroboão, de Roboão, o próprio filho de Salomão. Temos o exemplo até do próprio Salomão, que era um homem de Deus que buscou sabedoria, mas um dado momento da sua vida, Salomão cauterizou tanto a sua mente, de modo que ele, um homem de Deus, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, ele chegou a se prostrar diante de imagens de escultura, cometer um dos pecados mais absurdos que Deus condena, porque todo pecado é pecado, mas a idolatria, Deus chega a comparar ela como uma prostituição, como um ato de adultério. Quando Deus se depara com a sua nação, ou com o seu povo, adorando um outro Deus, imagem de escultura, outras entidades, ou praticando idolatria para com outro objeto ou ser que não seja ele, Deus toma aquilo como um marido que apanha a sua esposa no pleno ato de adultério. Então Salomão chegou a cometer isso, da sua mente ficou cauterizada. Então, meus amados irmãos, infelizmente, esse tipo de prática de cauterização da mente está se repetindo nos dias de hoje, pois atualmente muitos estão ficando com a sua mente cauterizada, até mesmo no meio da igreja. Por isso que eu trouxe a palavra para vocês. Ontem à noite eu não sabia que o meu dia ia ser tão corrido hoje, Deus sabe tudo, e eu me sentei para ler, para estudar outras coisas sobre a história, e de repente o Espírito Santo me falou que eu tinha que preparar a mensagem. Então eu deixei o estudo lá e fui preparar a mensagem, e fui estudar esse assunto aqui específico, porque Deus exatamente queria falar com a igreja sobre isso. Tanto vocês que estão aqui agora ao vivo, estão aqui no salão, como para você que está aí acompanhando gravado pelo YouTube. Então, meus amados, como eu disse, infelizmente hoje essas práticas estão voltando. Nós temos visto irmãos que infelizmente estão se tornando insensíveis, estão ficando com as suas mentes neutralizadas, anestesiadas, seladas, blindadas para compreender o que é correto e o que é justo aos olhos de Deus. Isso tem acontecido hoje no meio da Santa Igreja do Senhor. Pessoas que têm passado a odiar pessoas que outrora amava, sem que essas pessoas tenham feito mal algum contra elas. Pessoas que têm desprezado pessoas que outrora admiravam, sem que essas pessoas tenham mudado em absolutamente nada, simplesmente porque estão ficando com suas mentes cauterizadas, com pensamentos ruins em seus corações,
pensamento de rejeição, de repúdio, pensamento de traição, de ódio, de inveja, entregue de fato até a desejos lascivos e etc. Tá? Então isso tem acontecido hoje no meio da igreja. É comum a gente encontrar irmãos que uma hora eram fervorosos na obra e que agora estão nos bares se embriagando. E você tenta falar para ele, irmão, não entra mais, ele não tem mais sensibilidade, ele não chora mais, ele não se quebranta mais, ele não sente mais a dor do pecado que ele está cometendo, ele não consegue mais sentir a podridão que é aquele ambiente do mundo, porque a mente dele está cauterizada, ele está insensível. Sim, e isso está acontecendo de muitas maneiras, não só naqueles que se desviaram, mas até mesmo em pessoas, irmão, que ainda continuam dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas, mas estão, porém, com suas mentes cauterizadas, que a palavra não entra mais, a palavra não absorve mais, não penetra mais, as pessoas, os irmãos que ele amava, não ama mais, os irmãos que ele tinha admiração, não admira mais, a alegria que ele tinha pela igreja, pelos irmãos, pelos trabalhos, ele não tem mais. E por quê? Porque a mente está cauterizada. Às vezes Deus fala, o Espírito Santo fala, e ele não está tão insensível, é como uma cicatriz, que toda parte do corpo é mais sensível, e se você de repente apertar na cicatriz, você não sente, você quase não percebe. Então é assim que muitas pessoas estão. E isso, irmãos, nós queremos tratar essa situação hoje com essa palavra, porque de repente você que está ouvindo, está com a sua mente cauterizada, de repente você que está aqui ouvindo essa palavra, tornou-se insensível, tornou-se cego ao ponto, irmãos, de muitas vezes a pessoa com a mente cauterizada, ela começa a encontrar defeito, começa a apontar tudo, ela não vê mais admiração, não vê mais alegria, não vê mais prazer, tudo nos mínimos detalhes é um defeito, é uma falta, é uma falha, de modo que começa a brotar sentimentos malignos no coração, e nós temos que ter cuidado com isso, porque nós somos um povo de Deus. E por que que isso acontece, pastor Jardel? Por que que algumas pessoas, mesmo da igreja, que são uma bênção, de repente mudam o seu comportamento, ficam com a sua mente cauterizada, que não absorve mais a palavra, não se submetem mais à doutrina, não andam mais de acordo com a doutrina, com que a doutrina mandam, como eu já disse, as pessoas que eles admiravam já não admiram mais, as pessoas que eles respeitavam já não respeitam mais, as pessoas que eles amavam outrora já não amam mais. Então por que que isso acontece? Por que que há algumas vezes essa mudança na mente de algumas pessoas, mesmo sem que tenha havido mudança na igreja, ou no pastor, ou nos obreiros, ou mesmo na doutrina? Por que que às vezes acontece essa mudança, essa cauterização na mente de alguns irmãos? Nós vamos ver por que que acontece isso. Isso é muito importante. Primeiro ponto, por que isso acontece, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 33, abra a sua Bíblia e acompanhe, e vamos ver, se você está sentindo esse sintoma, realmente, pastor, estou com a mente cauterizada, eu tenho andado no pecado, tenho feito coisas erradas, eu tenho, os irmãos que eu amava, agora eu detesto, os irmãos que eu tinha prazer neles, agora eu não tenho mais alegria neles, os irmãos que eu admirava, agora eu não admiro mais, eu desprezo. A palavra que eu absorvia com tanto gozo e tanta alegria, agora eu repudio, rejeito. Para mim, vir para o culto é um fardo, é um peso, ir orar é outro fardo, é outro peso, buscar a Deus de oração é outro fardo, é outro peso. A minha mente de fato está cauterizada, eu não tenho mais sensibilidade, eu escuto o Espírito Santo falar e eu não consigo obedecer a palavra dele, eu escuto o Espírito Santo dizer não olha, não toca, não pega, não faz, não fala, e eu acabo fazendo, falando, olhando, pegando, tocando, porque pastor, eu sei que o Espírito Santo está falando, mas eu não consigo obedecer, eu não tenho mais temor a ele, enfim, a minha mente está cauterizada. Então vamos ver por que que isso acontece, aí você vai fazer aí o que precisa fazer para que haja mudança. 1 Coríntios 15, 33, encontrou, irmão? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Primeiro ponto, irmão, que eu quero analisar com vocês essa noite, porque é que a mente de alguém torna-se cauterizada, são as más conversações. Más conversações, elas corrompem os bons costumes. De repente você tem bons costumes, você admira pessoas, você ama pessoas, mas as conversações
com pessoas que odeiam aquelas pessoas que você ama, que rejeita aquelas pessoas que você ama, que tem nojo daquelas pessoas que você ama, enfim, que não gosta daquele ambiente que você gosta, tá? Que detesta orar, que detesta ler Bíblia, que detesta os obreiros da igreja, que detesta o ministério, que detesta os trabalhos da igreja, o pastor da igreja. Então, no momento que você passa a ter conversações com essas pessoas, elas vão corrompendo os teus bons costumes. Você acaba se contaminando e a sua mente acaba ficando cauterizada, e você nem se dá o cuidado a observar a vida daquela pessoa. Tenha muito cuidado, meu irmão. A Bíblia está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós, irmãos, começarmos aqui, ou pelo WhatsApp, ou pela mensagem, ou pessoalmente, a falar mal uns dos outros, irmão, isso vai corromper os bons costumes. Se pelo WhatsApp, se pela mensagem, se pelo Twitter, ou se boca a boca pessoalmente, você começa a falar mal do pastor, vai corrompendo os bons costumes daqueles que amam o pastor. Se começa a falar mal dos diáconos, vai corrompendo os bons costumes daqueles que amam os diáconos. Se começa a falar mal das missões, do evangelismo, das orações, dos trabalhos, dos projetos, vai contaminando as pessoas que outrora amava, que outrora tinha prazer, tinha desejo, honrava, admirava. Isso vai contaminando, vai corrompendo os bons costumes. E a pessoa vai ficando com a sua mente cauterizada, de modo que ela passa a ter nojo, repúdio. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você está tendo contato com pessoas que estão lhe instigando, que estão lhe incentivando ou lhe induzindo a más conversações, pode ter certeza, os teus bons costumes vão se corromper e você vai morrer espiritualmente. E preste sempre atenção na vida dessas pessoas que fazem isso. São pessoas que não oram, não participam dos cultos, são pessoas que não vão para os evangelismos, são pessoas que não se envolvem com a obra, que não têm vida com Deus, são pessoas mundanas, carnais e que não têm comunhão com Deus. É só você prestar atenção e tomar cuidado. Por quê? Porque vocês trabalham, vocês têm um trabalho de vocês, e lá tem muita conversação, e aquilo pode corromper você. Ou de repente você trabalha lá no seu lugar de trabalho, ou sei lá, com teus amigos, sei lá, até mesmo com os irmãos da igreja. Precisa ter muito cuidado, irmão. Mas crente não é para estar sentado falando da vida dos outros, ou conversando o que não é para conversar. Crente é para estar sentado falando de Bíblia, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando de projetos traçados para ganhar alma, para resgatar a vida. Qual é a estratégia que nós vamos usar para entrar lá não sei aonde, para poder ganhar alma, resgatar. Crente é para estar sentado conversando disso. Crente não é para estar sentado falando do diácono Auricélio, do pastor Jardel, do pastor Zezinho, ou seja lá de quem for. Crente é para estar sentado, meu irmão, ou orando, falando das cores de Deus com a Bíblia aberta, ou então calado. Porque isso vai fazer, meu irmão, que a sua mente fique cauterizada. Perceba, você é de Deus, meu irmão. Você tem um Espírito Santo. Você consegue perceber que aquela situação ali, ela não agrada a Deus. Você consegue perceber que aquelas conversações ali, elas não vêm do Espírito Santo. E você pode interromper, cortar isso imediatamente. Eu vou dizer, meu irmão, uma das melhores coisas para isso, meu irmão, é cortar relacionamentos. Eu vou lhe ser sincero, irmão, eu não quero amizade com gente que fale mal dos meus obreiros. Eu não quero amizade com gente que fale mal das minhas ovelhas, entre aspas, né, que tudo é de Deus. Eu não quero amizade com gente que fale mal dos meus obreiros. Eu não quero amizade com gente que fale mal do meu pastor auxiliar, que é o pastor Zezinho. Eu não quero amizade com gente que fale mal dos irmãos da igreja. Por quê? Porque são pessoas que eu amo, pessoas que eu cuido, é o ministério que Deus entregou na minha mão, e eu vou querer amizade com esse povo. Por quê? Eu não vou querer amizade com esse povo. Eu vou cortar a amizade e interromper com eles ligeiramente, porque isso vai me corromper. Isso vai me contaminar, isso vai cauterizar minha mente, de modo que eu vou começar a olhar com o Zezinho com os olhos já diferentes, vou começar a olhar para o Auricélio já diferente, já vou começar a tratar os irmãos de uma forma diferente, irmão. Então tem que ter cuidado com isso. Cauterização da mente parte a princípio, irmão, das más conversações, porque elas corrompem os bons costumes, tá?
corrompe mesmo, corrompe. Nós somos pessoas maduras o suficiente para saber disso, tá? Maduras o suficiente para saber disso. Outra coisa, né, que nós devemos observar, está lá em Atos 5. Atos capítulo 5. Tem fé em Deus que um dia nós vamos ter dinheiro, condição para comprar um ventilador daqueles que bota bem aqui atrás. Porque se a gente para esse ventilador, o pregador derrete, igual manteiga no fogo, né? Se bota para ventilar e voa tudo aqui, folha para todo lado, né? Então aqueles ventiladores enquadradinhos, paradinhos, bem aqui, pronto, o pregador vai ficar tranquilo, pregando esfriadozinho, né? E não vai ter bagunça, mas Deus vai dar condição um dia. Faz muito tempo que a gente tem vontade e não conseguimos ainda, mas um dia nós vamos chegar lá. Não é coisa de outro mundo não. Atos 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Preste atenção. Quem foi que encheu o coração de Ananias? Satanás. Satanás encheu o coração de Ananias, colocou no coração de Ananias pensamentos, ideias que não condiziam com a vontade de Deus. E como será que Satanás colocou isso no coração de Ananias? Olha como o diabo não está para brincadeira. Ananias era crente, e a mulher dele também, a Safira. E como foi que Satanás colocou isso no coração deles? Eu não tenho nenhuma dúvida, meu irmão, que foi através do diálogo entre ele e a sua esposa, entre ele e a sua mulher. Ao vender a propriedade, o texto diz que eles tinham combinado. Eles combinaram. Vamos dizer que vendemos por tanto, e pronto. Ah, é mesmo, vamos dizer que vendemos por tanto. Então ali, meu irmão, eles deram lugar, através das más conversações, para que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de ele se tornar insensível. Agora imagina a cena que aconteceu, antes dele chegar diante de Pedro e morrer. O que aconteceu? Ananias ali com a sua esposa, dialogando. Vamos dizer que vendemos por tanto? Não, vamos dar todinho. Não, vamos dizer que vendemos por tanto. O Espírito Santo estava ali, meu irmão. Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali, dizendo: rapaz, vocês vão mentir. Rapaz, isso não está certo. Rapaz, isso está errado. Diga que vendeu por tanto, mas só vai dar tanto. Não façam isso. O Espírito Santo estava lá, meu irmão. Você crê sim ou não? Claro que estava. Se o Espírito Santo não estava, a consciência do homem estava. Porque todo homem que faz o que é errado, a consciência dele o acusa imediatamente. Mas como ele era crente, o Espírito Santo estava lá. Mas ainda assim, como diz a palavra, não endureçais o vosso coração quando ouvides a voz do Espírito Santo. Mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo, preferiram deixar Satanás encher o seu coração. E no que Satanás encheu o seu coração, eles agiram contrário aos princípios estabelecidos por Cristo. Isso resultou em quê? Na morte dele. Por que Satanás tem enchido o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração, irmão? Ei, você que está ouvindo, por que Satanás encheu o teu coração? De modo que você está insensível, de modo que você está blindado, selado, não tem mais a percepção do que é injusto, do que é certo, do que é correto, está com a mente cauterizada. Satanás está cauterizando a tua mente. Deus trouxe nós aqui essa noite, irmão, para desfazer essa obra pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Não deixa Satanás encher a tua mente, meu irmão. Não deixa. Sabe, irmão, aconteceu uma coisa tão ruim comigo há alguns meses. Alguns irmãos aqui sabem disso. Mas péssimo, péssimo. Eu já ouvi tanta gente dizer: rapaz, o pastor fulano de tal me matou. Eu vou lhe dizer, meu irmão, eu passei uns dias morto. Conseguiram me matar espiritualmente por alguns dias. Eu perdi vontade de orar. Eu perdi a vontade de ler a Bíblia. Eu perdi a vontade de estar nos cultos pregando para vocês. Eu morri. Me mataram. Eu digo: meu Deus, eu já ouvi tanta gente sair de igreja e dizer: rapaz, o pastor fulano de tal me matou com a palavra. Acabaram me matando com a palavra. Mas eu clamei ao Deus que ressuscita os mortos.
E ele disse: levanta-te, eu estou aqui de pé. Mas a minha mente, irmão, quase que ela ficava cauterizada. Quase que o diabo me joga contra a igreja. Quase que o diabo me joga contra vocês. Mas Deus limpou, Deus purificou. Mas porque eu clamei, eu invoquei lá, como disse Jó, lá das profundezas do inferno eu clamei a Deus. E Deus foi lá me resgatar, meu irmão. Palavras, irmão. Palavras enchem o coração. Palavras mata. Palavras assassina. Palavras cauterizam a mente. Eu vou lhe dizer, meu irmão, se o Espírito de Deus não tivesse sobre a minha vida, eu teria morrido e sepultado, meu irmão, ainda estaria morto. Mas infelizmente, eu sei que há alguns irmãos que estão mortos. Infelizmente, eu percebo, eu sinto que há pessoas, irmão, com a mente cauterizada, insensíveis, que perderam o tato, que perderam a sensibilidade, que estão com a mente blindada, meu irmão. Abre essa sua mente, abre esse teu coração. O diabo está querendo te destruir, o diabo está querendo te matar, meu irmão. Tá, ele está querendo acabar contigo, e você tem que tomar cuidado. Satanás conseguiu encher o meu coração, mas Deus limpou. Mas e o seu? Por que Satanás encheu o teu coração? Ainda está cheio? Você vai esperar morrer igual Ananias e Safira? Ou vai fazer igual o exemplo que eu tenho para dar aqui, igual a mim, clamar lá das profundezas do inferno e pedir a Deus misericórdia para Ele te ressuscitar? Ainda, irmão, a obra que Deus tem para fazer pela minha vida ainda não terminou. A obra que Deus tem para fazer pela tua vida ainda está só começando. Tu foi chamado para estar aí, mas teu chamado é maior para fazer outras coisas. Está só começando. E o diabo já está cauterizando tua mente para tu estagnar. João capítulo 13, verso 2. Olha o que Satanás faz. Mais um exemplo aqui, ó. João 13, verso 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Foi o diabo quem colocou no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. O diabo cauterizou a mente de Judas. Judas ficou com a mente cauterizada. Ele não queria mais dar ouvido ao Espírito Santo, ele não queria mais dar ouvido à voz de Deus. Agora o diabo, Judas estava determinado: eu vou trair Jesus. A Bíblia, o que a Bíblia está dizendo? E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Mais uma vez a Bíblia diz que o diabo pôs no coração de alguém. Agora de quem? De um apóstolo de Jesus Cristo. De um apóstolo de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para levantar a questão calvinista ou arminiana, ou de eleição ou de predestinação. Eu estou falando que o diabo colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Judas estava com a mente cauterizada e ele traiu o mestre. Ele que tanto amou Jesus, beijou Jesus, andou com Jesus, sim, comeu com Jesus, amava tanto estar com Jesus, amava tanto cumprimentar Jesus, admirava tanto Jesus, agora o repele, o despreza, o rejeita. Por quê? Porque a mente ficou cauterizada, porque Satanás encheu o coração dele, e resultou em que depois? Morreu, suicidou-se, partiu-se ao meio. Sim. Nós vemos, irmãos, também, sim, em Lucas capítulo 8, versículo número 12, nós estamos vendo por que as pessoas ficam com a mente cauterizada. Primeiro, más conversações. Tem amizade com alguém, seja pelo WhatsApp, mensagem ou pessoalmente, irmão, más conversações, corta, interrompe. Homem, mulher de Deus, para falando de Bíblia, é para estar falando do amor, da obra, da sinceridade, da verdade. Não é para estar falando mal de quem quer que seja.
Más conversações. Depois nós vimos que Satanás colocou no coração de Ananias, Satanás encheu o coração de Ananias, e Satanás pôs no coração de Judas também, e cauterizou a mente deles. Lucas 8,12 diz: e os que estão junto ao caminho, a parábola do semeador, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não sejam salvos crendo. Mais uma vez, a Bíblia mostrando, pela terceira vez, Atos 5, verso 3, já várias vezes, a Bíblia mostrando para nós, 4 vezes já, aliás, e a 5ª vez com essa, aliás, 4ª vez com Lucas 8:12, que o diabo tem um certo acesso ao coração do homem. Tem ou não tem? O texto está mostrando. O diabo tem um certo acesso ao coração do homem. Ou seja, o diabo tem acesso ao teu coração de alguma maneira. Ele sabe como entrar aí dentro, ele sabe como chegar aí dentro, de alguma forma, de alguma maneira. A Bíblia diz aqui agora, irmão, que aqueles que ouviram a palavra, e veio Satanás e tirou-lhes do coração a palavra, para que eles não crescem e não fossem salvos. Então a pessoa ouviu a palavra, ouviu a mensagem, ouviu a doutrina, creu, mas aí, um dado momento, por algum motivo, por alguma circunstância, o diabo vem até o coração dessa pessoa e consegue tirar a palavra. E tirando a palavra, o diabo tira dele a fé, tira dele o amor, tira dele a santidade, tira dele a perseverança, tira dele os bons costumes e cauteriza a mente dele, de modo que ele torna-se um religioso, seja católico, evangélico, um religioso apenas de carteirinha, porém com a mente cauterizada, sem a palavra de Deus, que é a palavra do amor no coração. Então o diabo foi lá. E por que ele faz isso? O texto diz: porque ele quer te levar para o inferno, para que você não seja salvo crendo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E se eu ouço a palavra e creio, mas o diabo vai lá e rouba a palavra do meu coração, ele leva embora também a fé. E por que ele faz isso? Para que eu seja condenado. O texto diz isso claramente: para que não sejam salvo crendo, para que a pessoa seja condenada. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado com esse ser que é o nosso inimigo. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra ordens espirituais do mal, que são inteligentíssimas, ao ponto de armarem ciladas, meu irmão, que a gente nem percebe. De repente você já caiu dentro e já está morrendo. Se você não clamar a Deus para Ele te ressuscitar, você acaba morrendo. Então, se o diabo de algum modo entrou no teu coração, ou pelas más conversações, de alguma maneira, está roubando o teu coração a palavra, ele está matando você. Perceba, você está morrendo. Perceba, ele está roubando a palavra, ele está roubando a fé. Você está perdendo o fervor, você está perdendo a vida de oração. Olha para a tua vida de oração. Você tem tempo sobrando, mas não ora. Olha para a tua comunhão com a palavra. Você tem tempo sobrando, mas não lê. Olha para a tua vida envolvida com a obra de Deus. Você tem tempo sobrando, mas não se envolve. Por quê? Porque o diabo, irmão, você perdeu a fé. E perdeu a fé, você perdeu o amor. Perdeu o amor, perdeu a perseverança, perdeu a esperança da glória. E ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer te levar para o inferno, para que você não seja salvo crendo. Então, meu irmão, a palavra que foi plantada no teu coração, ela é fiel e é verdadeira. Você tem testificado com a palavra de Deus. Então luta para guardar ela aí, meu irmão. Luta para zelar por ela, para que ela se preserve aí dentro, em nome de Jesus. De modo que mesmo às vezes você cansado, abatido, desanimado, frustrado com coisas pessoais, ou seja lá com o quê, mas a tua fé está sempre ali em fervor. E a tua fé te leva, ela te conduz, como um moribundo deitado em cima de uma maca. Ele não consegue andar, mas a maca vai levando. Assim seja a tua fé. E eu já dei esse exemplo.
A mente cauterizou, o diabo entrou no coração, roubou a palavra, endureceu o coração, cauterizou, através das más conversações, as setas vieram, os dardos inflamados entraram, cauterizou, você tornou-se insensível, perdeu a fé. E isso é muito, irmão. Tem um louvor, um hino de um certo cantor, onde ele diz, e eu acho muito bonito aquele hino, embora ele não é teocêntrico, mas ele tem uma letra, como muitos hinos que não são teocêntricos, que são muito belos, né? Infelizmente não são teocêntricos, por isso nós não podemos louvar aqui. Mas tem um trecho nessa música, nesse hino, que ele diz assim: você pode ter perdido tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Não permita que Satanás continue tendo acesso ao teu coração, meu irmão. Não permita que Satanás continue tendo acesso na tua mente. Santifica, luta, resiste, e você vai vencer em nome de Jesus. Mas não permita. Ele quer, o texto diz, ele quer que você não seja salvo crendo. Ele quer te levar para o inferno. 1 Timóteo 5,15, ele diz: porque alguns já se desviaram seguindo Satanás. Meu Deus, que Paulo está dizendo? Alguns já se desviaram? Mas peraí, se desviaram de quê? Do caminho. Se desviaram de quê? Da palavra. Se desviaram de quê? Da verdade. Se desviaram de quê? Da doutrina. Paulo está dizendo aqui: alguns já se desviaram, ou seja, já estiveram entre nós, andando conosco, trabalhando conosco, caminhando conosco, andando, trabalhando, fazendo conosco, pregando conosco, louvando conosco, fazendo acontecer a obra junto conosco, pelo mover do Espírito Santo. Mas agora eles se desviaram seguindo a Satanás. Está vendo isso, irmão? Alguns se desviaram. Alguns o que, irmão? Seguindo quem? Satanás. E quando é que o homem segue Satanás? O diabo, eu vou seguir ele. Não é assim. Ninguém vê o diabo, eu vou seguir o diabo. Não, meu irmão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que ele é um enganador, que ele vai usar alguma forma, alguma coisa, alguma maneira para te fazer você seguir ele. Ele não vai chegar com chifre, o rabo pontudo, um tridente na mão, vermelho, soltando fumaça pelas narinas e fogo pela boca. Eu sou o diabo, vem me seguir. Não é assim que ele vai fazer. Mas ele vai querer fazer você se desviar e seguir ele. O texto não diz? Alguns desviaram indo após Satanás, seguindo Satanás. Então, se aconteceu isso com alguns no passado, acontece também com alguns hoje. E ele faz isso através da cauterização da mente das pessoas. Vou dizer, para que Judas chegasse ao ponto de trair Jesus, o diabo veio trabalhando na vida dele, já fazia um tempo. Imagina quantas dúvidas o Judas tinha. Rapaz, será que esse é o Messias mesmo? Não, será que ele é mesmo? E os outros apostam: rapaz, é o Messias, é o Messias. Naquela hora Judas estava lá, mas quando ele estava, rapaz, será que é o Messias mesmo? Aí já tinha outros lá dizendo que não era. Rapaz, eu acho que não é é muito simples. Olha isso, Jesus de Nazaré. Olha esse homem, eu acho que não é o Messias não. O cara não tem nenhuma jumenta para andar, para entrar em Jerusalém, precisou pedir um jumento emprestado. Não, esse não é o Messias não. E ali foi uma luta, foi uma batalha para Judas chegar àquele ponto. Então, meu irmão, Satanás, ele vai se utilizar de alguma coisa, e pode ter certeza que é palavras. Satanás vai usar palavras. É isso que ele vai fazer, para cauterizar a tua mente e fazer você deixar de seguir Jesus, de seguir o Evangelho, para seguir Ele. E você não quer. Mas, irmão, há muita gente me ouvindo agora, em muitos lugares. Talvez você já está seguindo Satanás e não se deu conta. Talvez você já está indo após o diabo e não percebeu.
Sim, é só você olhar para a sua vida, as suas vontades, seus desejos, seus pensamentos e suas obras hoje, e veja quem você está seguindo, e você vai perceber. Irmãos, então essas pessoas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque essas pessoas acabam se tornando os filhos do diabo. Lá em João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. É só o comecinho do versículo. Vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. O que Jesus deduziu ali? Vocês que fazem a vontade do diabo, vocês são filhos dele. E nós queremos fazer a vontade do diabo? É óbvio que não. Se você chegar onde está um prostíbulo, em qualquer lugar, seja em qualquer lugar que for, em pessoas drogadas, nos traficantes, nas prostitutas, nos homossexuais, pronto, aí você quer fazer a vontade do diabo, e ele vai dizer: Deus me livre. E eles estão ali sem perceber que estão fazendo a vontade do diabo. Então, quando nós cauterizamos a nossa mente, ao ponto de tornarmos-nos insensíveis à voz de Deus, à vontade de Deus, e passamos a seguir a nossa própria visão, o nosso próprio entendimento, ou até mesmo, sei lá, o que pessoas falam, nós passamos, irmãos, passamos na igreja. Sim. Então essas pessoas acabam se tornando filhos do diabo, e nós não podemos jamais, irmão, nós já fomos filhos do diabo, e agora nós somos filhos de Deus. Nós não vamos voltar de novo a ser filho do diabo, não é verdade, irmão? Vamos continuar sendo filho de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E isso, por que isso acontece, pastor? Nós já percebemos até agora que a cauterização acontece pelas más conversações, e daí o diabo vai enchendo a mente das pessoas e roubando a semente do coração das pessoas. Amém? Entenderam até aí? E essas pessoas se desviam da verdade, passam a ter a mente cauterizada, insensível à voz de Deus, endurece o coração e passam a seguir Satanás, mesmo que ele não saiba que está seguindo Satanás, mas passam a seguir aquilo que pessoas estão dizendo para ele fazer, estão orientando para ele fazer, ele vai seguindo. E aí eles acabam se tornando filho de Deus. E por que essas coisas acontecem? Por falta de vigilância. Por que a mente de alguém se cauteriza? Por falta de vigilância. Por que as más conversações corrompem o bom costume? Por falta de vigilância. Porque se você percebesse que está tendo más conversações, você sairia do grupo, você sairia daquele meio, você se afastaria daquelas pessoas. Então a falta de vigilância tem feito isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Eu quero dizer para vocês que isso acontece por falta de vigilância, mas o Senhor diz para nós aqui em 1 Coríntios 2,16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Então deixe ser renovado pelo teu entendimento, que agora é a mente de Cristo. Não siga, não deixe que Satanás cauterize a tua mente, irmão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu não vou permitir que Satanás cauterize a minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou voltar a ter aquela mente humana por conta de más conversações. Eu não vou dar lugar ao diabo para que ele enche o meu coração e roube a palavra, e daqui a pouco eu esteja seguindo a ele, achando que estou seguindo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, irmão, vamos tirar da nossa mente tudo que é seta de Satanás, tudo que é semente do diabo. Vamos limpar a nossa mente e pensar em coisas santas, perdoar, amar, tolerar, sim, ter compaixão, misericórdia, agir como verdadeiramente pessoas que têm a mente de Cristo. Sim. E então sejamos fiéis ao Senhor. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está acima de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Foi isso que Deus fez comigo. Se Deus não tivesse, irmão, guardando, não falei agora há pouco, o diabo me matou. Veio um monte de coisa na minha mente, palavras, más conversações, palavras, entrou na minha mente, queria me cauterizar, me matar espiritualmente. Eu disse, eu clamei lá das profundezas do inferno, e o Senhor veio e guardou meu coração e meus pensamentos em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus guarde os teus corações e teus pensamentos, irmão. Que Cristo Jesus guarde o teu coração e os teus pensamentos, que sejam guardados por Deus, que não possa entrar a seta que voa de dia, que não possa ser semeada a semente do inimigo, nem na tua mente, nem no teu coração, que não possa brotar alguma raiz de amargura, de ódio, de rejeição. Se há uma semente plantada, está brotando a raiz, arranca, corta, arranca fora. Guarde o teu coração e a tua mente em Cristo, amém? Pensando nas coisas que são do alto. Colossenses 3, buscando as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são do alto. Sim. Eu estava ouvindo alguns anos atrás um pregador, e ele era um homem de Deus, e eu via, pai, esse homem de Deus é um homem de Deus, que pregação, um homem de Deus. De repente o Satanás, o diabo, lança na minha mente uma rejeição contra aquele homem, uma repulsa contra aquele homem. Eu digo, por que eu estou tendo rejeição, repulsa desse homem? Por que eu estou criando nojo dele? Ele não me fez nenhum mal, ele prega a verdade. E eu vi ali que era obra de Satanás. Eu fui pedir a Deus, Senhor, guarda minha mente e meu coração. E ali eu passei a admirar aquele homem, a amar aquele homem, porque Deus guardou minha mente e meu coração. Ele precisa guardar a sua também, meu irmão. E para concluir, eu quero lhe dar o melhor conselho da noite, para encerrar. 1 Coríntios 5:11. Coríntios capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se, tem alguém lendo aí? Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Ele está mandando tu cortar relacionamento com crente, que diz que é crente, que se diz irmão, mas se fosse irmão teria os frutos do Espírito. Mas o texto aqui, meu irmão, ele pode ser, se ele for devasso e avarento e idólatra e maldizente e beberrão e roubador. Não é isso que ele está dizendo. Não é que ele tem que ter todos esses adjetivos. Se ele tiver um desses, olha aí, presta atenção. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra. Mas se ele não for idólatra, ou maldizente. Mas se ele não for maldizente, ou beberrão. Mas se ele não for beberrão, ou roubador. Com tal nem ainda comás. Então, meu irmão, ele sabe, ele diz, nós temos que ter cuidado com os relacionamentos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque foi o próprio Paulo quem disse que as más conversações corrompem os bons costumes.
Então Paulo, para poder proteger as ovelhas, ele disse que cuidava das ovelhas com zelo de Deus, em Filipenses. Para Paulo cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos associar com alguns irmãos que fazem certas coisas, e os maldizentes estão aqui no meio. Eu não gosto do Auricélio, não gosto, detesto o Auricélio, tem nojo do Auricélio, maldizente, fala mal, maldizente, amém, igreja? É o que fala mal, é o que fala mal. Eu não gosto do pastor Zezinho, pode até pregar a verdade, mas eu tenho nojo dele, eu detesto, não gosto dele não. Maldizente. E a Bíblia está dizendo para quê? Não, seja amigo dele. É isso? Coma com ele. Está mandando isso, irmão? Não, leva ele para a tua casa, vai na casa dele comer com ele. Não, então não coma com ele. Comer, o que é que ele quer dizer? Comunhão. Paulo ainda falava algumas coisas na visão judaica, judia, que para um judeu, meu irmão, sentar para comer com alguém só se houvesse comunhão. Até nós que não somos judeus, eu fui no centro outro dia e subi lá para um lugar para ir na hora do almoço, fui comer lá. Eu sentei numa mesa que tinha alguém que eu não conhecia, eu fiquei todo... Não é assim não? Aí quando eu sento com o Auricélio, com o pastor Zezinho, com outros irmãos na mesa para comer, isso é alegria. Você senta com estranho, você fica assim meio que estranho ali, meio que acanhado. Por quê? Porque não tem intimidade, não tem comunhão. Então o Senhor está dizendo aqui, irmão, os maldizentes corrompem os bons costumes, cortam os relacionamentos com ele, não se associe com ele, não coma com ele, não coma com ele. E pense numa coisa ruim, que eu pelo menos detesto, é de estar perto de gente que se maldiz. Já viu aquela pessoa? Graças a Deus aqui, meu irmão, eu vou lhe dizer, se você me perguntar algum irmão que gosta de se maldizer assim, aqui eu, pelo menos eu não me lembro de nenhum. Mas eu vou dizer para você, eu conheço gente, irmão, que se você passar 10 minutos conversando com ele, é 10 minutos ele se maldizendo, murmurando. Quando não é se maldizendo de si, das coisas dos problemas, é se maldizendo dos outros, é mal falando dos outros. O maldizente é assim. Tem gente assim lá no teu trabalho, tem gente assim querendo se aproximar de você. Aliás, tem gente assim já bem próximo de você. E aí você vai fazer o quê? Você vai seguir o teu senso de bonzinho? Porque a tua bondade, nossa bondade às vezes nós somos melhor do que Deus. Eu já percebi isso. Tem irmão que quer ser melhor do que Deus. Eu sou mais bom do que Deus, né? Deus é bom, mas eu sou mais bom do que ele. Por quê? Porque Deus está mandando eu cortar relacionamento com esse irmão, e eu não vou cortar, então eu sou mais bom do que Deus. Sou melhor do que Deus. Não, Deus, cortar não. Não, Senhor, não comer com ele. Eu vou comer sim. É porque você é melhor do que Deus. Aliás, você deveria estar lá no trono, no lugar de Deus, né? Eu acho que houve algum equívoco aí na eternidade, que você quem era para ter sido Deus, e não o Deus que está lá como Deus. Mas na verdade não é isso, irmão. O Deus que está lá no trono está no seu devido lugar, no lugar que lhe é apropriado, o lugar que ele preparou, que é inefável. Paulo diz que até as palavras que ele ouviu, ele não chegou aqui, não conseguiu falar. O que ele ouviu tão glorioso, tão inefável, inexplicável. Ele está no lugar que lhe é apropriado, nosso Deus. Agora nesse momento, só para você ter ideia, tem 4 seres viventes, um ao redor do trono dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando ele diz isso, tem 24 líderes de veste branca, cinto de ouro, coroa de ouro, que se ajoelham e colocam as coroas diante do Senhor, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e glorificando a Deus, porque ele é Deus acima de tudo. Então, meu irmão, você quer viver mais uns dias aí espiritualmente? Ou você quer morrer logo de vez? Se você quer morrer de vez logo, né? Acabar logo mesmo com a sua vida espiritual de vez,
morrer espiritualmente, que orar você não ora mais, nem ler Bíblia você não lê mais, prazer na obra de Deus, vontade de Deus você não tem mais, mente cauterizada, quer morrer de vez, continua com as tuas amizades. Ah, pastor, mas é crente, mas é maldizente, é falador, é linguarudo, servo do diabo, língua ferina venenosa, está cauterizando tua mente. Quer morrer, continua com eles. Agora, se quer viver mais uns dias, vê se você se prepara para a vinda do Senhor, então faz o que 1 Coríntios 5,11 está dizendo: corta, não se associe com eles, e não coma com eles, nem na casa deles, nem na tua. Amém? Conselho bíblico: seremos sábios se obedecer. Para concluir, sintomas da mente cauterizada, nós vimos aqui: más conversações. O que causa uma mente cauterizada? Más conversações. Daí o diabo enche o coração, enche a mente, rouba a palavra, rouba o amor, rouba a fé, rouba a esperança, rouba o ânimo, mata você. E para que isso, aliás? Para te fazer você seguir a ele. Para quê? Para você ir para o inferno, para você morrer. A cura, nós vimos aqui: temos a mente de Cristo, devemos guardar nosso coração e nossa mente com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nos afastar, não nos associar com os irmãos que se dizem irmãos, mas são maldizentes, ou idólatras, ou beberrões, ou roubadores, ou avarentos, ou devassos. Com eles nem ainda comamos. Alguns pontos, irmãos: as amizades com essas pessoas se tornaram tão íntimas e tão profundas que acaba se tornando difícil de interromper. Mas Deus tem uma solução para tudo, e você pode e deve interromper, porque vai ser para o teu próprio bem.